Bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Espero de coração que sim. Então, olha só. Graças a Deus começaremos a matéria nova de fato, né? Pegaremos cilindro e nosso discurso ele vai muito nessa direção. Pessoal, apesar de ser matéria nova, graças aí aos pré-requisitos que a gente construiu, você vai usar muita coisa associada aos. Vê se você lembra disso, que foi exatamente aí a deixa da aula passada. A gente vai utilizar muito o que você viu em prismas. Ou seja, é uma matéria que ela tem um grau de previsibilidade gigantesco e a gente vai tentar usar isso a nosso favor, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria pedir para vocês é me dar um feedback de como é que vocês estão indo, como é que tem sido essa quarentena para vocês, como é que tem sido a parte até mesmo psicológica, que eu fico muito preocupado, mas se vocês estão conseguindo absorver, se o material está interessante, enfim, eu sinto falta um pouco dessa comunicação com vocês, que aí além da saudade também me deixa aí super perdido em relação a mensurar se você realmente está bem na parte acadêmica ou não. Então me dê um ok para pelo menos eu saber se você está conseguindo acompanhar e de novo, né? Fico sempre à disposição de vocês para tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá? Outro comentário, vai ser aí implementado as aulas ao vivo, então como é que vai funcionar? Meus amores, vai ser um processo de um planejamento só. Como assim? A aula que eu der no Classroom, segunda-feira, ela vai ser complementada na aula ao vivo. Eu não vou ficar retomando, eu vou ter aí como se fosse assim, um planejamento mesmo de o Classroom e a aula ao vivo juntos, eles vão montar nosso planejamento, para que você possa ter assiduidade, para que você possa ter um comprometimento e para que a gente possa ter uma dinâmica mais fluida, tá bom? Mas enfim, fala comigo como é que você tá, porque eu sempre fico muito preocupado com relação a isso e é importante ouvi-los, tá bom? Meus amores, começando então, vamos falar sobre cilindros e a gente começa falando da introdução. Quais são as características que tornam o cilindro um cilindro? Quais são as características universais? Você vai ver o seguinte, meus amores, quando eu falo para você sobre cilindro, olha só, são figuras tridimensionais. E convenhamos, isso você tem visto aula após aula, porque se eu estou falando de geometria espacial, eu estou falando de figuras que são tridimensionais, eu estou falando de figuras que têm volume. O que chama atenção é o restante da descrição, porque perceba, são figuras tridimensionais, mas que agora eu conto com duas bases, e aqui que está a beleza do processo. Duas bases, e eu já te antecipei o resultado. Duas bases circulares e simétricas. Pessoal, qual é a relevância de ser simétrico? Se as minhas bases fossem diferentes, tivessem raios diferentes, a gente teria uma figura um tanto quanto mais complexa, que seria o tronco de cone. Então essa simetria das bases é importantíssimo para ela trazer aí, de fato, a configuração de um cilindro. Então, resumindo, todo cilindro ele é composto de duas bases circulares e simétricas. Tá bom? E aí já te lanço a pergunta que a gente vai responder já já. Esses dois caras que estão aqui, perceba, esses dois caras que estão aqui, eles são cilindros. Mas quais são as diferenças? Velho, tenta retomar uma ideia que você estudou ano passado, falando de prismas, que tinham dois tipos. Veja se essa discussão ela não vai ser exatamente o foco dessa pergunta. Quais são os nomes dados a esses dois tipos de cilindro? Me ajuda aqui, ó. Continuando, antes de responder essa pergunta, entrando mais no nível do essencial, cara, quais são os elementos que merecem destaque no contexto de um cilindro? Aqui é bacana porque o fato da base ser circular, ela já me traz dois elementos de bate-pronto. Perceba, é graças à base circular que eu vou observar tanto um centro quanto um raio. Se você desse um zoom in aqui na sua figura, faltou indicar o centro, né? Mas o centro é mais fácil de identificar. Ele vai ser esse ponto aqui e ele vai representar o centro da sua base. Além disso, você vai identificar um raio, uma vez que sua base é circular. O que é interessante, o que gera um pouquinho de ansiedade em alguns, é essa conversa de altura e o que incomoda, na verdade, é a geratriz. Pessoal, me explica, o que é altura? A altura a gente já falou em alguns momentos que ela vai ser definida como a distância entre duas bases, que ela vai ser definida sempre como um elemento que é vertical, certo? Então tá aqui, ó. Por isso que seu desenho ele vai ser representado dessa maneira. Ele vai ter aqui a distância entre as duas bases. Já quando eu falo da geratriz, o que gera muita confusão é que você olha para esse desenho e fala, pô, professor, mas quando eu olho para o desenho, eu estou observando que a altura e geratriz são a mesma coisa. Só que isso é uma coincidência. O que eu quero de você é que você entenda a geratriz como se fosse uma aresta lateral. Professor, por que como se fosse? Porque na verdade ele não configura uma aresta
porque eu não tenho aí um elemento reto, um elemento retilíneo. Então, mas ele exerce essa função, tá bom? Mas para esse desenho específico, perdão, a altura e a giratriz são a mesma coisa, certinho? Então, vem comigo. Lembra lá da pergunta anterior? O que difere esses dois carinhas aqui? O que está diferindo esse cilindro desse outro é exatamente o foco desse tópicozinho aqui, ó. São os tipos de cilindro. Você vai ter, principalmente você que tem uma memória fora do comum, você lembrou inclusive dessas duas palavrinhas, não é? Reto e oblíquo. Você tem dois tipos de cilindro, o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Primeira coisa que a gente tem que entender, essa palavrinha reto, ela me traz algumas propriedades que a gente tem que destacar. Porque quando eu falo para você sobre cilindro reto, eu estou retomando a ideia do ângulo, perceba, ele foi, beleza, ele vai ser a ideia do ângulo reto. E é interessante destacar isso, porque quando eu te dou esse spoiler, quando eu te dou essa dica, a pergunta é, cadê esse ângulo reto? Esse ângulo reto, meus amores, ele vai ser, perceba, e aqui que eu preciso tanto de vocês, esse ângulo reto, ele vai ser entre raio e geratriz. Então me ajuda a visualizar esse ângulo reto, por favor. Você vai ter aqui o centro bem definido, você vai ter aqui o raio, e voilà, está aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E esse cara, já vou te dar um spoiler, tá? Esse cara, sem sombra de dúvidas, ele é o cara que merece muito mais carinho. Ele é o cara que vai ser estudado com muito mais afinco, porque ele tem um aspecto muito mais regular. Diferente desse outro cara aqui, ó. Quando eu falo do cilindro oblíquo, a primeira coisa que você tem que internalizar é isso aqui, ó. O cilindro oblíquo, ele tem um aspecto inerente a ele, um aspecto meio torto, meio irregular. Isso já traz uma certa complexidade. O que eu quero de você é, esse cara aqui, o cilindro reto, ele tem um ângulo reto bem definido. Naturalmente, o oblíquo ele não vai ter isso, ele vai ter esse aspecto troncho. Então vamos falar sobre esse ângulo em específico. Esse ângulo entre raio e giratriz, vamos dar um zoom aqui, ó. O seu raio ele vai estar aqui e a sua giratriz, essa medida aqui, inclinada. Ou seja, você pega aqui, ó, tá aqui o seu ângulo. Esse ângulo, ele não é mais um ângulo, perceba, ele não é mais um ângulo reto, ele é um ângulo, nesse contexto, obtuso, certo? E eu te pergunto, qual a relevância? O que eles têm de tão diferente? Primeiro, o ângulo. Mas o que é interessante são os efeitos colaterais. Todo cilindro reto, ele vai ter essa característica, ó. Ele vai ter, assim como no desenho anterior, geratriz e altura exatamente iguais. Já quando você vai para o oblíquo, você vai ter a geratriz como se fosse uma hipotenusa. Então ela vai ser maior. Então no cilindro oblíquo, me ajuda a resumir isso? A sua geratriz é maior que a altura e no cilindro reto a geratriz é igual à altura. Combinado? Até aqui, meus amores, alguma dúvida? Por favor, não deixe de tirá-las, tá bom? Vamos avançar. Aqui que é a parte linda. Perceba, o que eu te dei de spoiler? Cara, cilindro é muito mais fácil. Cilindro você já tem a base previsível. Então, qual vai ser a sacada? Quais serão os estudos implementados? A primeira coisa que você vai ver que vai ser uma constante nos corpos redondos é o estudo da planificação. E por que a gente planifica? Porque, pessoal, todos os corpos redondos, eles têm, perceba, eles têm elementos que são, vê se você concorda, elementos, curvos. E esse aspecto curvo, ele é um problema, porque eu não consigo, minha maestria, sua maestria, nossa maestria, ela não é calcular coisas curvas, eu preciso tornar retilíneo, eu preciso tornar ele linear para poder observar e poder calcular. E é nesse contexto que surge o pulo do gato, que é a nossa planificação. A primeira coisa que você vai prometer para mim que você tem que entender é, quando eu planifico, perceba, quando eu planifico, você mantém tudo igual. E isso, essa premissa de manter tudo igual, é o que vai permitir tudo a seguir. Porque olha só, me ajuda aqui a visualizar qual vai ser a relevância da planificação. Se eu virasse para você, sejamos francos,
Se eu virasse para você e perguntasse, quanto é, como é que você vai calcular a área da base? Cara, a área da base, você vai bater no peito e falar, pô, professor, a base é um círculo, então vai ser πr ao quadrado, certo? Cara, se eu virasse para você e perguntasse, como é que você vai calcular, e aqui é o grande desafio, a área lateral? Putz, a área lateral é um problema, porque ela é formada, perceba, porque ela é formada por elementos curvos. Então, por isso que a gente vai ter que planificar. Primeiro, me ajuda a identificar os elementos para eu te provar que fica tudo igual. Se eu venho aqui nesse cilindro, eu vou observar aqui um centro bem definido, eu vou observar aqui um raio, e eu vou observar aqui uma altura. Pessoal, quando eu planifiquei, vê se você concorda. Esse círculo virou esse. Esse círculo virou esse. Então você pode vir com muita segurança e falar assim, professor, esse círculo aqui ele também vai ter o mesmo centro e o raio. Esse círculo aqui de baixo ele também vai ter o mesmo centro e raio. Porque tudo se manteve, perceba, tudo aqui foi mantido igual. O que é interessante é, meus amores, e aqui eu preciso tanto de vocês, porque essa parte que é crucial. O que acontece? Por que foi originado esse monstrinho desse retângulo? Você consegue me dizer o porquê? Ele foi gerado quando eu abri a superfície lateral. Me ajuda aqui a pensar, e aqui eu preciso de muita sinceridade de vocês. Se você, por acaso, não entender essa planificação, você vai me colocar isso nos comentários, que eu vou gravar um vídeo planificando para você, para a gente ter essa troca. Mas caso você queira fazer o próprio teste, pega uma folha A4, uma folha em branco, faz um cilindro com ela e desfaz. Você vai ver que você vai ter esse processo desse retângulo. O que eu quero discutir contigo é isso aqui, ó. Essa altura H fica fácil de arriscar e falar assim, professor, isso aqui também vai ser H. O que é complexo é, me explica. E aí eu preciso de vocês. Me explica, por favor, qual vai ser a medida disso aqui. E aí é o desafio. Pessoal, sabe qual é a medida disso? Perceba. Esse seu, e aqui eu preciso muito, muito, muito de você, tá? Esse seu retângulo, essa medidinha aqui, ela foi para onde? Ela foi, vê se você concorda, ela foi feita ao redor desse círculo. Ela foi colada ao redor desse círculo. Se ela foi colada ao redor desse círculo, me ajuda a pensar, isso aqui, essa linha externa, olha o pré-requisito fazendo jus à necessidade dele. Esse cara aqui, essa linha externa é o comprimento. E se é o comprimento, olha que coisa, velho, sensacional. Se é o comprimento, faz com que a medida desse lado seja 2πr. E sabe o que é legal? Isso permite com que você calcule a área desse retângulo. E a área desse retângulo é exatamente a minha área lateral. Então, esse cara aqui, ele vai ser base vezes altura, ele vai ser 2πr vezes h. Vamos processar essas informações juntos? Olha só, quando a gente fala de áreas e volume, vamos por partes. Área da base. Minha base é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, ela é o retângulo da planificação. É esse monstrinho. E se eu faço base vezes altura, vai ficar 2πrh. A área total, ressuscitando o que você sabe sobre o prisma, 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume mesmo comentário, né? A área da base vezes a altura. Combinado? Meus amores, com essa introdução, você tem plenas condições de fazer esse processo. Então eu quero que você abra o seu livrinho aqui, leia esse exercício resolvido, esses 1 e 2, que é bem rapidinho, e ele vai ser o alicerce das demais questões, e aí você vai fazer essas questões aqui por favor. Que aí no nosso próximo encontro eu corrijo eles, faço umas outras questões dessa página e a gente aprofunda. Tá bom? Meus amores, tenham uma semana incrível. Incrível, incrível, incrível. Morro de saudade de vocês. Espero que tudo se resolva logo para a gente poder voltar à nossa mais absoluta normalidade. Enquanto isso, fala comigo se você está gostando desse formato. Eu sinto muita falta dessa troca, porque é crucial que eu tenha esse feedback de vocês. No mais, fico à disposição. Um beijo em vossos corações e uma ótima semana. Tchau, tchau.